entrando para mais um Conversas. Dando aquele tempinho, aquele momento de algumas pessoas entrarem para a gente começar. Boa noite a todos. Deixando aqui registrado que toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos o Conversas. E que se você tiver perguntas dentro da bruxaria e da espiritualidade, para que eu responda, é só encaminhar aqui embaixo no link, na nossa caixinha de perguntas ou diretamente no WhatsApp, a nossa secretaria aqui do Instituto Imortais da Terra. Perguntas sobre conhecimentos, sobre estudos, sobre consciência, sobre a nova era, sobre todos os nossos propósitos espirituais, sobre as questões que envolvem o despertar, enfim, bruxaria é a nossa pauta maior, mas espiritualidade está dentro. Boa noite a todos. Olá, galera chegando. Salve, salve, salve. Bom, vamos lá então. Toda quarta-feira, 21 horas, mande as suas perguntas. O que veio para hoje? O que veio para essa quarta-feira? Boa noite a todos. Vamos lá. Começando com a primeira pergunta. O que você pensa sobre as pessoas que trabalham para Deus? Esse Deus veio assim, Deus. E então acreditam que isso basta para lhe proteger de todo o mal. Nossa, aqui nós entramos novamente no gênio da lâmpada, né? Eu acho que esse é mais um tópico do nosso gênio da lâmpada, né? De que nós, humanos, ainda esperamos que os deuses voltem para resolver todos os nossos problemas e satisfazer, né, os nossos desejos, né? Mas eu vou abordar isso de uma forma mais ampla hoje. Eu realmente acredito que a humanidade não está preparada para o retorno dos deuses. Eu acho que isso ainda, penso que isso é quase como uma inocência, né, ainda da humanidade, saindo dessa infância espiritual, indo para esse despertar, para essa juventude espiritual em que nós nos encontramos, né? Há um tempo atrás eu tive uma conversa em um dos atendimentos, enfim, em que a pessoa veio lá jogar o tarô e olhar as condições astrais para o seu intento, que é um serviço espiritual, energético para o bem de todos, né? E o que faltava para essa pessoa, para ela alcançar o sucesso, enfim, conseguir realizar o seu sonho? E eu disse que faltava uma base espiritual sólida, né? Que faltava uma base hierárquica sólida para que ela tivesse a proteção necessária, enfim, para realizar o seu trabalho, realizar a sua missão espiritual, digamos assim. E aí eu me disse, mas eu trabalho para Deus e eu senti isso, eu ouvi esse chamado, eu estou atendendo a um pedido do sagrado para que eu me coloque a serviço porque eu recebi esse chamado. E eu disse, eu acredito que é isso, eu só tenho que fazer. E aí eu disse, não, infelizmente não funciona assim. Mas a maioria das pessoas pensa assim, que porque recebeu um chamado, porque foi tocada, porque ouviu, né, sobre o seu destino, que está tudo certo, que é isso basta, né? O coração aberto, a alma limpa, estou cumprindo minha missão espiritual. Não funciona assim. E isso é um dos processos em que eu mais trabalho com relação aos meus alunos. Quanto maior a nossa missão espiritual, quanto maior o nosso intento, mais hierarquia, mais proteção e mais ferramentas são necessárias. Porque
você vai mexer com egrégoras, com campos, com o povo do mal, né? Você vai mexer com o povo do mal e ele não dorme. Só a boa intenção não basta, jamais. Vou dar um exemplo simples, né? Você vai trabalhar com quebra de padrão negativo, quebra de padrões negativos ancestrais. Você vai ter ali toda a ancestralidade doentia ou perdida, ou enfim, daquela pessoa, daquele clã, daquela tribo, daquele movimento espiritual contra o processo que você está erguendo. Porque se você sair desse recheio, se você sair dessa história, é verdade, de boa intenção o tártaro tá cheio. Se você sair dessa história, você vai acabar fazendo com que muitas pessoas, com que muitos processos sejam revistos. E ninguém em sã consciência vai achar que isso não vai atrair a atenção do mal, né? Então, eu vou fazer um exemplo muito assim básico. Vou vender processos de, sei lá, florais para as pessoas. Vou trabalhar com florais, vou vender florais para que as pessoas abram o seu coração ou, sei lá, saiam dos seus vícios e tudo mais. Tudo consagrado, tudo mega espiritual. Quando a sua magia entrar dentro da casa da pessoa, né, algo que tem função mágica, seja ela qual for, seja o néctar da abelha, seja o que for. Quando entrar dentro da casa da pessoa, a hierarquia entra junto, porque automaticamente vem uma avalanche de egrégoras, de energias do mal, que são contra aquele princípio espiritual ativo, contra você. Então você está mexendo num vespeiro, você está mexendo numa energia que vem contra você. E não, Deus não vai, neste momento, ir em direção a você e lhe proteger porque você está trabalhando com o bem. Porque isso é uma questão muitas vezes kármica. Você está trabalhando naquele propósito, porque é o seu destino, é a sua missão, porque você deve aquilo, porque você prometeu aquilo, ou porque não faz mais do que a obrigação, né? Trabalhar para o bem. Vou sempre repetir a frase da Clau, né? Clau Isbano, que está aí. Oi, Clau. Beijo, amiga. Que sempre diz que fazer o bem é a média. Né? Ninguém deve receber estrelinhas por fazer o certo, por fazer o bem. Isso é a média, deveria ser o normal do ser humano, né? Uma vez eu escutei isso e para mim isso virou lei na minha vida, né? E é isso, né? Então, se você vai olhar para o mundo espiritual e achar que Deus vai lhe ajudar, lhe proteger, lhe manter, lhe nutrir, porque você está trabalhando para Ele, isso é uma visão, no mínimo, inocente, né? Os deuses não precisam de nós, nós é que precisamos dos deuses. Eu acredito que essa frase ela é dura, né? Os deuses são nossos pais, né? Muitos nossos criadores, nossos mestres e o farol, né? A nossa luz. Precisar eles não precisam, mas eles nos amam e isso é muito superior, né? Muito superior. E ao mesmo tempo, nós também precisamos desse amor. Então, é do amor aqui, né? Enfim, é do amor. Mas sim, nós precisamos de hierarquia, nós precisamos de fortaleza, nós precisamos de ferramentas para nos defender. Dentro da arte terapêutica, isso é a realidade. Se tu vai mexer terapeuticamente com as pessoas e se tu não tem um propósito no teu consultório, na tua sala de limpeza, de organização de energias, se tu não tem uma estrutura, um sistema mágico que te mantenha nessa configuração de limpeza, ralos, né? Purificação do ambiente, vai chegar um momento que isso vai pesar. Tu vai carregar ali o que não é teu junto contigo e isso vai interferir na grana, isso vai interferir na saúde, isso vai interferir no emocional. Então, todo processo que é espiritual, ele precisa de uma boa estrutura, né?
Essa é só mais uma questão, é só mais um movimento do que eu penso sobre a humanidade ainda não estar preparada para conviver com os deuses. Nós não estamos, né? Quanto maior o chamado, mais sombras você tem. É mais ou menos isso, né? Quanto maior a responsabilidade, maior é o carnê, né? É aquele minha história do exorcismo, né? Que eu já devo ter contado aqui, mas vale a pena, que é uma boa história. Que eu comecei a minha vida como bruxa trabalhando com exorcismo, e fiz exorcismo em muitos lugares. E teve um exorcismo em específico que foi o que me botou assim como bruxa, né, efetivamente, no Rio Grande do Sul, que foi o exorcismo de uma criança numa situação bem complexa, assim, né? Tempos sombrios. Hoje não se tem mais casos assim, enfim. Mas tinha um padre junto, um sacerdote, enfim, tinha outras pessoas nessa história. E eu não vou dar detalhes maiores, porque na rede é complicado, né? Mas quando eu entrei na sala, automaticamente, quando eu olhei a cena, eu disse: segurem a criança, porque eu sabia que o demônio ia machucar a criança quando eu entrasse, pela situação do que estava ali, né? E aí as pessoas correram para acudir a criança, e aconteceu exatamente o que eu tinha dito que iria acontecer quando eu entrei. E aí, nesse momento, o padre que estava lá veio falar comigo e disse assim, depois de tudo feito, né? Que eu era uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, porque quando eu entrei, o demônio recuou e tal. E aí eu olhei bem para a cara do padre e disse assim: sua bênção, né? Padre, não se iluda, não se iluda. Para um demônio ter medo de mim, do lugar onde ele veio, da escola que ele cursou, eu fui professora. A minha dívida com o bem é gigantesca, por isso que eu trabalho nessa arte, né? E isso é muito claro para mim, que nós trabalhamos, que nós desenvolvemos dons, que nós efetivamente temos missão nas dívidas. O boleto tá ali, né? O boleto, ele está exatamente onde você diz que são os seus dons, né? As pessoas, eu trabalho com cura. Vamos conversar sobre quantas pessoas você esquartejou. Eu trabalho com abertura de visão. Né? Vamos ver quantas pessoas você cegou. E assim por diante, né? A gente trabalha com aquilo que a gente está consertando da nossa própria história, né? E voltando a ideia de que eu tenho de que nós não estamos preparados para o retorno dos deuses, é muito claro isso, né? Por exemplo, vamos pegar uma deusa que a maioria de nós cultua, né? Afrodite, né? A maioria de nós, em algum momento da vida, passa pelo amor de Afrodite. Nós cultuamos Afrodite com um milésimo da potência efetiva dessa deusa, né? Ela é a mãe do amor cósmico. Como humanidade, nós nem sabemos o que é o amor, muito menos o amor cósmico, né? Então, nós hoje cultuamos Afrodite como a deusa da beleza, do amor, da prosperidade, enfim, né? do nosso mundo, do nosso universo, da nossa história, né? Cultuamos Afrodite nessa potência. Mas o amor não é isso, né? O amor está na evolução, o amor está na ascensão cósmica, o amor está em todo o percurso que é caminhado de sofrimento, de glória, de ruína, de amor, desamor, saúde, doença, que um Deus tece a um filho para que ele chegue no seu ápice. O amor, ele é muito maior do que a relação humana. Ele está como o primeiro ingrediente
em tudo aquilo que nos faz padecer, para que a gente saiba o nosso verdadeiro poder, em tudo aquilo que nos faz percorrer o labirinto da nossa inconsciência, para que a gente desperte diante da nossa potência, né? Então, hoje, se Afrodite viesse à Terra, o que nós esperamos, né, o que nós esperaríamos que ela nos trouxesse, não iria se realizar. Nós esperamos uma Afrodite da festa, uma Afrodite do sexo, uma Afrodite do amor, uma Afrodite... Ela também é isso, mas ela não é só isso. Ela é o sacrifício do amor, ela é o amor na íntegra, ela é a majestade amor. E nós não estamos preparados para isso, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a pequenez do amor que nós conhecemos. Ela poderia ser, ela certamente seria incompreendida por nós, né? E eu me lembro daquela história de Hecate, da sacerdotisa de Hecate, né? Do quanto a humanidade tem uma visão pequena sobre o sagrado, né? Que havia uma sacerdotisa de Hecate, uma filha de Hecate, que tinha um templo para a mãe e que trabalhou nesse templo a vida inteira. E quando ela ficou muito, muito velha, ela já não abria o templo todo dia, ela já fazia mal e porcamente seus trabalhos, as suas coisas. E então um dia Hecate veio até o templo e bateu na porta dessa sacerdotisa. E aí ela, bem velha, abriu a porta e disse: hoje eu não vou abrir o templo não, viu? Mas se a senhora quiser, a senhora entra aí, porque eu tô cansada, hoje o templo está fechado. E aí Hecate exterminou a filha, transformou em poeira. Aí a cidade se reuniu e disse: Hecate, essa pessoa te serviu durante tantos anos, ela fez o templo funcionar durante tantas décadas, agora que ela está velha, tu vem e a mata? E Hecate respondeu: então, vim buscar pessoalmente minha filha. E esse é um dos contos que eu sempre falo sobre a visão limitada da humanidade. Nós temos ainda, neste momento, algo muito pequeno. É a nossa pequena visão que nos faz achar que Deus tem que nos proteger, porque eu trabalho para Ele, ou que os deuses precisam vir e atender os nossos pedidos, ou que Ele vai realizar todos os nossos, ou nos salvar, que Deus vem nos salvar, só você poderá se salvar, né? Que Deus vem nos salvar, né? Ou então quando nos pedem para orar, para que os estragos da natureza neste momento sejam menores, mas é Deus que está fazendo esses estragos. Não importa se é o meu Deus, teu Deus, é o sagrado que está fazendo esses estragos, porque está reorganizando o planeta. Não adianta orar para Ele não fazer, Ele está fazendo, é Ele quem está fazendo, né? Então essa nossa visão ainda é, para mim, a principal dificuldade. Essa ainda é a principal cura humana. O que é Deus? Quem é Deus? Né? Seja qual for o Deus, sejam os deuses nativos, sejam os deuses estelares, quem é Deus? O que são as forças do sagrado? Né? E ver os deuses completamente, ver os deuses na sua totalidade. Uma vez eu escutei, né, dentro dos deuses nativos, eu sou filha de Chapanã, Oxum e Chapanã. E uma vez eu escutei, porque o teu pai é a palha, porque o teu pai é a carne podre, né? A Chapanã é a podridão, é a putrificação, ele é a barijeira, né? E não adianta tu negar, ele também é isso, né? E eu digo sim, e o meu pai é isso, e o meu pai é o plasma, e o meu pai é a palha, e o meu pai é a terra, e o meu pai é a poeira, e o meu pai é o capim dourado. E cada pessoa tem o pai que merece, né?
É a mesma coisa quando me dizem, ah, você é filha de Lilith, ela é um demônio. Eu disse assim, olha, minha mãe é a mãe da lua, é a mãe da consciência, é a mãe do povo antigo, Lilith, dos grandes sabás junto a Lúcifer, mas ela também é íncubos e súcubos, e ela também é Tiamat, e ela também é Inanna, e ela também é um demônio, e cada um tem a Lilith que merece, né? Cada um, esse é um ensinamento que uma vez a mãe me falou, a própria Lilith, né? Eu perguntei por que as pessoas do passado tiveram versões tão pesadas dos deuses, né? Existem deuses que exterminaram pessoas, exterminaram lugares. Você olha, cada civilização, cada momento, cada humanidade, no seu momento, teve o Deus que precisava ter para evoluir, né? E cada pessoa, cada ser humano tem os deuses que precisam para cumprir o seu propósito, né? Então, talvez um dia eu tenha mais essa parte ou aquela parte, né? Mas é para pensar qual é a face que se apresenta para você. Essa é a face que você precisa desenvolver. Quando você desenvolver essa, tem uma nova face. E todos os deuses possuem sombras, e todos os deuses possuem luz. Eles são o total, né? São a totalidade. Então, por aí, né? Bom, vamos a mais uma pergunta. Você acha que a bruxaria está ficando mole com os seus neófitos? Já me perguntaram isso num outro programa, um tempo atrás. Eu acho que sim e não, né? Depende. Por quê? Eu acredito que a bruxaria que eu vivi, a bruxaria dos antigos, ela não vai permanecer, né? Acredito que quando eu me formei bruxa, em 1996, sou iniciada de 96, quando eu entrei para esse lugar, nós vivíamos na era de peixes, num planeta extremamente tridimensional, onde se precisava de uma força espiritual gigantesca, né? Nós tínhamos que ser persistentes, nós tínhamos que ser disciplinados, nós tínhamos propósitos que eram muito difíceis. Para se buscar um sentinela de um portal, por exemplo, nós ficávamos um ano para conseguir. Então ficava assim, um ano trabalhando o ar para conseguir o sentinela do ar. Ficava-se, sei lá, mais de uma roda para entrar em contato com o animal de poder, né? O espírito animal. Era tudo mais difícil, era tudo muito mais denso, porque estávamos num processo muito tridimensional e não estávamos na era da luz, nós não estávamos no cinturão de fótons. Então ali o treinamento ele era focado nisso. Não significa que nós éramos melhores ou piores do que hoje, mas eu acredito que os propósitos da bruxaria mudaram. Acredito que os desafios da era de Aquário já chegaram e que as pessoas que hoje estão entrando, elas estão entrando com outros propósitos. O despertar da visão, a visão não é mais só dimensional, ela também tem a visão consciencial. Então, visão dimensional é a visão daqui, a visão do Ajna, né? A visão daqui. Visão consciencial é a visão uraniana, é a visão estelar, a visão lá de fora. Então, os desafios são outros. O ajustamento, como diz Crowley, né, em seu tarô, o ajustamento entre os dois mundos, as mudanças que a natureza está trazendo e que as pessoas têm que adaptar na sua vida, os desafios são outros, né? Então, eu acredito que não se trata de ficar mole, mas sim que hoje os pré-requisitos eles são outros com relação a isso, acredito. Mas também entendo que não vai mais existir pessoas com o meu treinamento. Porque
hoje não se pode mais ter esse treinamento, não se tem como ter isso, né? E isso é uma verdade. Isso dentro do africanismo também, isso dentro da quimbanda, em todos os lugares, né? Quem aqui não tem, quem tem mais de 50 anos aqui sabe do que eu estou falando. Nós fomos feitos na religião, seja na quimbanda, na umbanda, enfim, com outros processos espirituais, né? Dentro de um coven, as pessoas elas eram testadas em virtude, caráter, as práticas elas não eram muito aceitas socialmente como hoje. Nós tínhamos amarrações, nós tínhamos provas de vida, coisas com fogo, praticamente prova de Exu, né? Uma coisa assim. E isso era uma coisa normal, né? Pacto com sangue, tudo isso dentro da bruxaria foi uma coisa normal em algum momento. Assim como dentro da quimbanda. Eu fui da quimbanda, sou feitora de Exu, e na época que eu fiz os meus Exus, os Exus faziam prova de fogo, né? Dançavam em fogo, eram testados com alimentos diversos, era uma outra história, né? E que isso hoje tem direitos humanos, hoje os treinamentos nem para os espíritos, nem para os bruxos é mais assim, né? As coisas não, só vou ter que botar o óculos, eu não estou conseguindo ler o que as pessoas estão colocando ali. Exatamente, mulheres tinham ensinamentos diferenciados dos homens, também, né? Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, era tudo diferente. E isso era um outro momento. Naquele momento se treinava lealdade, caráter, virtude, disciplina, era outra história. Hoje, nós estamos na quarta dimensão em direção à quinta. Né? Nos templos é quinta dimensão, quarta dimensão o planeta vai estar. Então, os desafios, eles não são melhores ou piores, eles mudaram. Né? Talvez tão difícil quanto os nossos. Talvez tão difícil quanto os nossos. Mas são outros desafios. Nós hoje temos outros desafios. Hoje nós estamos preparando pessoas para o futuro. E este futuro ele é diverso, plural, miscigenado, né? Sem superioridade. E aí a lapidação é outra. A lapidação é interna. Né? Nós precisamos... Os monstros mudaram. Hoje nós enfrentamos monstros internos. Né? Enfim, era por aí. Acho que essa é a diferença. Não é que a bruxaria está ficando mole. Né? O que a gente está aceitando hoje, coisas mais leves, digamos assim. Mas os propósitos mudaram. Assim como hoje não se faz mais pombagira, exu, cigano, enfim, dançando em cima de fogo, também não se pode mais queimar os bruxos para testes de lealdade. Né? Eu tive as mãos queimadas para testes de lealdade. Um testezinho básico que se fazia era amarrar as mãos, e aí o mestre dizia, confia que te libertarei, e botava fogo nas cordas. Né? E se tu soltasse a corda em fogo, tu rodava. Isso, nossa, imagina isso hoje em dia. Não existe, não existe. Né? Conheço bruxas que caminharam em fogo, queimaram os pés. Não existe. Né? Entravam em florestas escuras, passavam 2, 3 dias no mato, sem água, sem comida, sem nada, para recuperar dons, fazer... Hoje nós somos processados se a gente fizer isso com as pessoas. Né? Não tem como. Em todas as religiões. Né? Mas acho que os desafios deste momento são outros. Demônios interiores, os monstros mudaram. Né? Então, demônios interiores, processos de cura muito pesados, a dimensão está abrindo e o que eu mais tenho hoje ao meu redor são pessoas com corpos sutis que precisam ser recuperados, dons que precisam ser recuperados, compromissos espirituais que não são compreendidos e
a luta não é mais física, mas ela é tão forte quanto emocionalmente. Né? A coragem, ela foi para a emoção. Né? Ela foi... E que bom, né? Que não se precisa mais de tantos testes de virtude, caráter e assim por diante. E que se pode ter... olhar para o grupo que está ali de coração aberto, né? E aí caminhar para um momento de cura emocional, cura espiritual. Né? É mais ou menos por aí. Então eu acho que é por aí. Né? Eu vou responder só mais uma pergunta, porque essa ela está muito em pauta. E vai ficar perguntas de novo para a próxima semana. Mas mande a sua pergunta aqui no botãozinho, no link abaixo ou no nosso WhatsApp aqui do Instituto, da Secretaria do Instituto. Mande as suas perguntas. Toda quarta-feira vem conversar comigo. Bom, a última pergunta é: o que é a Coroa do Sul? Eu vou responder essa pergunta porque eu acredito que ela é de extrema importância para a bruxarada neste momento. A cada era da luz, a cada momento que o nosso sistema solar passa pelo cinturão de fótons de Alcione, uma turma nova começa no planeta. Nos 2000 anos em que o sistema solar, portanto o planeta, passa pelo cinturão de fótons, a velha turma sai e a nova turma entra. É neste momento que nós estamos. Para a nova turma, uma nova programação na matriz divina planetária é colocada. Então agora nós estamos encerrando a nossa turma e ajudando a instaurar a nova programação que vai ficar rodando no planeta, hierarquia, enfim, pelos próximos 8.000 anos depois que essa era de Aquário terminar. Que daí nós voltamos a mais 8.000 anos de escuridão, ou seja, a nova turma fica aqui, fica aqui e tal. Lá na outra era da luz, o início entre a era de Câncer ali, nós estávamos organizando a Coroa do Norte, que é o paralelo 30 do hemisfério norte. É uma coroa, o paralelo 30 da volta no globo é uma coroa, é um aro. E tudo que acontece nos 2000 anos, tudo que aconteceu ali nos 2000 anos, estipula o que vai acontecer quando nós sairmos do cinturão. Então, se vocês olharem todos os grandes processos espirituais, pirâmides, Grécia, até Atlântida, Avalon, todos eles têm seu princípio conectados ao paralelo 30 do hemisfério norte. Então, essas torres que foram firmadas ali, a Hiperbórea, os Toads, tudo, forma a coroa, que são torres, que vai formando as pontas da coroa. Nós estamos agora na inversão de polos. Então, durante os 2000 anos da era de Aquário, nós estamos formando a coroa do hemisfério sul. Então, a coroa do sul. Então, nós vamos formando torres. A Austrália tem uma torre gigantesca e o Brasil tem a primeira torre, digamos assim, que são as pontas da coroa que vão se erguendo ao redor de todo o paralelo 30 do hemisfério sul, que é a coroa sul. Essas pontas que formam a coroa são as hierarquias que são firmadas, digamos assim, por isso que a gente chama da nova Avalon, São as hierarquias que são firmadas e que irão hierarquicamente conduzir tudo quando a era da luz passar e nós entrarmos novamente na nova turma. A velha turma sempre forma a coroa e deixa o propósito estabelecido para a nova turma. Funciona assim. Então é isto que é a Coroa do Sul. Essa semana eu revi um vídeo do Coven da Austrália de 1997, que tem a Serpente de Fogo. É um documentário
Australian Coven, não sei o que é. A gente posso até colocar o link. E eles têm a serpente de fogo de 1997. Então, tendo serpente de fogo, tá erguendo torre, né? E erguendo torre, ergue as pontas da coroa. A serpente de fogo, ela começa no paralelo 30 e se espalha pelo planeta. E então se tem uma nova hierarquia para os próximos 10 mil anos da nova escola. É isso que é a coroa. Por isso que muitas pessoas aqui, quando vêm ao Instituto, enxergam o templo como uma torre, porque nós trabalhamos a torre, que é uma das pontas da coroa. É uma pontinha, mas é nossa, tá ali, tá trabalhando. É isso. Certo, galera? É isso. Se tem perguntas aqui, eu anoto e volto a responder. Tá bom? Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada por mais uma noite. Voltamos na próxima quarta-feira. Se você quiser, mande as suas perguntas e toda quarta-feira, 9 horas, vem conversar comigo. Muito obrigada. Até breve.